queridos ouvintes, amigos, a família, com muita paz, com muita brandura no coração, para que nós possamos receber do plano espiritual, da sintonia do universo, das pessoas que irão nos ouvir, sempre a mensagem do bem. Pedimos essa licença para falarmos com vocês, queridos ouvintes, neste encontro fraterno, neste encontro da campanha mundial do Evangelho no Lar, entre amigos, entre família, na sociedade, através da internet, do rádio, que nós possamos, através desta força espiritual, material, tecnológica, para que nós possamos chegar a um nível de entendimento de uma convivência melhor na sociedade. E por que não através do Evangelho? O Evangelho que é para todos, independente da religião. É muito importante que as famílias tenham esta oportunidade de se reunir para conseguir realizar o Evangelho e depois, com isso, seguir nas suas tarefas diárias, se envolvendo sempre no bem e na gratidão pelo trabalho, pelos desafios que estão aí, mas que nós possamos nos fortalecer. Então, neste encontro fraterno, queridos amigos, ouvintes, nós possamos nos unir numa só energia, essa energia que fica potente quando mais pessoas se reúnem e nós vamos ao cumprimento dos nossos amigos. Olá, Josi, bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, queridos ouvintes, Milcíades, Walter, e que nós possamos aí unidos, refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus e que possamos todos nós neste momento passarmos que nós já estamos convencidos de que é importante para a nossa melhora interior, não é? Que isso é muito importante. Como você falou da campanha do Evangelho no Lar, é o Evangelho de Jesus que vai nos dar essa sustentação para que nós possamos melhorar dentro de nós aquilo que não está bom, né? E ajudarmos ao outro naquilo que ele precisa. Então é com muita alegria que nos encontramos novamente nessa reflexão no programa desta manhã. Bom dia, Josi. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Milcíades. Bom dia a todos os ouvintes do Evangelho no Lar. Uma alegria estar falando com vocês, podendo, como disse a Valquíria, compartilhar. Nós ainda não trilhamos o caminho, vamos dizer assim, né? Totalmente do bem, mas a gente tenta. E a gente tenta também compartilhar um pouquinho daquilo que nós conhecemos com vocês. A gente sempre espera também, né, que as pessoas do Evangelho no Lar que ouvem, que também possam, quando possível, né, escrever para a gente, falar alguma coisa do programa, que é sempre importante ter o retorno das pessoas, dos ouvintes. O tema de hoje é um tema muito interessante. Gosto muito desse tema, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então a gente vai estar falando um pouquinho aí quem são os mansos, quem são os pacíficos e o que são essas bem-aventuranças que o nosso Mestre Jesus deixou para nós. Então, mais uma vez, um bom dia a todos. Bom dia, Josi. Bom dia, Walter. Bom dia, Valquíria. Bom dia para os ouvintes de nosso programa Campanha Mundial do Evangelho do Lar. É para nós uma grande alegria poder participar novamente com vocês neste tão prestigioso programa de alcance mundial, porque hoje as redes sociais, a internet nos colocam em lugares muito próximos das pessoas. O tema também muito oportuno, aprender a ser mansos e pacíficos como o Maestro Jesus nos ensinou. Um prazer, novamente. Para nós é um momento de alegria,
porque também estamos aqui neste momento para aprendermos, nos reunindo neste momento em nossos lares. A Valquíria e o Walter estão em São Paulo, eu aqui em Espírito Santo do Pinhal, nosso amigo Lucides Assunção, Paraguai, que nós conhecemos. Foi tão espontâneo, saudável este encontro fraterno que nós já sentimos como família. Temos a família dele, os filhos, a esposa, que ainda não conhecemos pessoalmente, mas que acompanhamos pela rede social junto ao seu pai, que eles também fazem um trabalho muito importante lá em seu país, em sua cidade. Falamos línguas diferentes, temos culturas, tradições, mas somos todos iguais. Todos seres humanos aprendendo a viver melhor, a ser melhor. Não estamos aqui dizendo o que é certo, o que é errado, mas sim na ciência, no estudo, na filosofia, na religião, estudar e entender, principalmente para nós. O que isso vai mudar na minha vida? Como eu posso mudar? Como pode ser diferente? Como eu posso fazer diferente? Nós estamos aqui hoje na nossa leitura que nós preparamos. Como é difícil numa situação nós nos mantermos calmos, serenos, pacíficos para resolver uma situação, para que as coisas não fiquem pior do que já estão, numa turbulência, né, no conflito, que acontece. São brigas familiares, são discussões, mal-entendidos, isso dentro do nosso próprio mundinho, não é? Dentro do nosso lar, da nossa casa. Agora imagina sairmos deste mundo pequeno, nosso lar, e irmos para o nosso trabalho, para a nossa escola, na rua, trânsito. Como estamos sendo nós, conosco mesmo e com as pessoas? Temos essa brandura que o Evangelho pede? Essa é a nossa reflexão de hoje. Eu acho interessante esse estudo que nós vamos fazer. É sempre um aprendizado. Nós não conhecemos tudo, você bem falou. A gente vai aqui fazer uma reflexão sobre esse tema, porque é um tema importante. Inclusive, a abordagem que você trouxe aí, como é que a gente consegue ser manso, como é que a gente consegue ser pacífico neste mundo, né? Um mundo que hoje parece que está cheio de conflitos, cheio de problemas, desafios. Como é que a gente vai ser manso e como é que a gente vai ser pacífico nesse mundo? Jesus, quando ele trouxe essa bem-aventurança, né, que foi lá no Sermão do Monte, ele na verdade ele trouxe várias bem-aventuranças. E quando ele trouxe essas bem-aventuranças, eu acho muito interessante, porque Jesus, ele classificou cada uma dessas bem-aventuranças. Ele trouxe lá, bem-aventurados os felizes, os pobres de espíritos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados que são perseguidos por justiça. Ou seja, né, tem mais algumas, mas na verdade, Jesus, quando trouxe essas bem-aventuranças, ele sabia que cada um está numa condição diferente da sua vida, da sua existência, né, vamos dizer assim. Cada um está numa condição diferente. Tem aqueles que já conseguiram alcançar essa mansuetude, essa pacificidade. Alguns ainda estão num processo de aflição. Outros já conseguem ser misericordiosos, né? Então, Jesus sabia que a humanidade, cada um estaria numa condição diferente. Isso acontece conosco hoje, né? Cada um está numa condição diferente, numa condição de pensamento, numa condição de conhecimento. Por isso que é fundamental e importante a gente sempre estar conhecendo, refletindo, aprendendo, para que nós possamos evoluir. O ser humano precisa ter isso em mente, né? É necessário evoluir, crescer, porque dessa forma, crescendo, que nós vamos sair dessa condição de aflitos, para um dia, quem sabe, chegar nessa condição de mansuetude e de pacificidade. Quando Jesus trouxe a mansuetude, ele estava dizendo, olha, bem-aventurados os mansos,
bem-aventurados pacíficos, felizes são essas pessoas que conseguiram já chegar nessa situação. Mas essa mansuetude, ela não é só de atitudes, de gestos, mas ela está principalmente no pensamento. A pessoa se parece bom, se parece justo, mas lá no pensamento não é assim que funciona. É fundamental, né, nós trabalharmos os nossos gestos, nossas atitudes, mas principalmente o nosso pensamento. Como é que vai o nosso pensamento? O que é que eu estou pensando do meu vizinho, do meu colega de trabalho? Será que eu já consegui trabalhar essa condição? Ou mesmo na família? Será que está tudo bem? Por isso que é importante esse trabalho do Evangelho no Lar, né, o trabalho da Dona Maria, em tratar a família. Porque o Evangelho no Lar é, antes de tudo, um tratamento espiritual da família. Nosotros también consideramos que la presencia de Jesús a través del Evangelio en nuestras vidas es fundamental para que nos podamos conquistar a paz. Y Joana de Ángelis, en el libro Jesús a la luz de la psicología profunda, en el capítulo 10, la paciencia, ella fala que la paciencia es la ciencia de la paz. Adquirir la paz requiere también un método. Nos tenemos que ser conscientes de nuestros objetivos existenciales, procurar nuestro autoconocimiento a través de la autoiluminación. Estamos viviendo en un periodo en la era de la comunicación, y la doctrina espírita, desde las obras básicas de Allan Kardec, traen un conjunto de conocimientos, de herramientas que nos sirven para conocernos a nosotros mismos, quiénes somos, para qué estamos aquí, para dónde vamos una vez que dejamos el cuerpo material. Nos da un objetivo existencial o una explicación del objetivo de nuestra existencia. Y de eso es que nosotros tenemos que tomar conciencia. Falaba también el Maestro Jesús de qué nos sirve ganar todo el mundo a costa de nuestra alma. De qué nos sirve hacer todas las cosas para la apariencia que alimenta nuestro ego. Todo lo que sea de la convivencia social externa, que es importante también. Pero lo importante o más importante es tornarnos mansos y pacíficos inicialmente nosotros, porque una vez que nosotros conquistemos nuestras malas tendencias, nuestros malos hábitos a través del autoconocimiento, será mucho más fácil ejemplificar aquellos que queremos pregar. Hablaron también con respecto del Evangelio en el hogar, porque es allí donde se forjan nuestros caracteres. Es allí donde nosotros no podemos esconder lo que somos realmente, porque en la convivencia nos conocemos. Entonces es fundamental en esforzarnos en mantener la armonía no lar, con relaciones afectuosas, honestas, siendo sinceros unos con los otros, con nuestras limitaciones, y buscar solidariamente ayudarnos unos a otros y progresar todos juntos en este proceso de evolución en que estamos. Y a partir de ese objetivo, de esa búsqueda, ser consciente también de que nosotros no somos perfectos y nadie conoce todo. Estamos aquí para perfeccionarnos, ¿verdad? Y ejercitarnos a partir de la humildad. Da convivência. Esse é um ponto muito importante. Bom, como é que nós conseguimos ser mansos? Como é que nós conseguimos ser pacíficos? A convivência é o ponto inicial. Mas para conviver é fundamental nós trabalharmos, primeiro, a tolerância, a paciência com aqueles que estão no nosso lar, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Vão existir situações que muitas vezes o nosso pensamento ele é rápido, né? Existem situações que a gente não vai conseguir dominar, mas é fundamental a gente trabalhar essa falta de domínio,
Ontem não consegui, mas e hoje? Né? Isso é até uma lição de Santo Agostinho. O que é que eu fiz no final do dia? Né? Ele sentava e perguntava a si mesmo: o que é que eu fiz hoje que não foi bom para, né, as pessoas com quem eu convivi, com as pessoas que estavam ao meu lado? O que eu fiz que não foi tão bom assim? É importante nós refletirmos. O que é que nós estamos fazendo para com o outro? Porque muitas vezes a situação passa e nós nem paramos para pensar o que fizemos ou tentar sentir aquilo que fizemos para o outro. E outra coisa que é importante, e é difícil de nós trabalharmos, né, nesse processo da convivência, além da tolerância, da paciência, é trabalhar o perdão. Essa talvez seja a maior dificuldade do ser humano, porque a partir do momento que o ser humano conseguir trabalhar o perdão, mas o verdadeiro perdão no seu coração, com certeza, situações que estão acontecendo na humanidade, elas vão deixar de existir. Brigas que existem entre países, brigas que existem mesmo no ambiente doméstico, tudo isso. A partir do momento que o ser humano entender essa necessidade de perdão, ele vai estar dando um grande passo para essa mansuetude, para essa paciência. Eu achei realmente interessante quando o Milcíades falou sobre sinceridade, sermos sinceros. Nós precisamos ser sinceros com o outro, principalmente quando o outro faz algo que nós achamos que não nos agradou, ou que não está certo, ou que está nos magoando. Quando nós somos sinceros, chamamos o outro: olha, aconteceu isso, isso e isso, é muito melhor para que nós possamos resolver a situação, do que simplesmente nós deixarmos de falar com a pessoa, deixarmos de frequentar o mesmo ambiente que a pessoa. É exatamente o trabalho interior que Deus espera que nós façamos. É que nós reconheçamos as nossas imperfeições e que nós reparemos aquilo que nós fazemos, né? E quando nós abrimos ao diálogo, isso já é um caminho para uma boa convivência, né? Porque cada um de nós tem um papel a exercer dentro de casa, no trabalho, na escola, na rua, onde quer que nós estejamos, nós somos as mesmas pessoas. E cada um de nós exerce um papel fundamental naquele lugar e com aquelas pessoas. Uma reflexão que nós precisamos pensar é durante o dia ou a noite nós pensarmos: será que eu contribuí com o meu melhor para o outro e para mim mesmo? Porque nós não podemos esquecer de nós, porque quando nós estamos bem, nós externamos no ambiente e com as pessoas que nós estamos bem. Então eu achei muito bacana, Milcíades, quando você falou sobre a sinceridade. E outra coisa que você comentou aí, Valquíria, que eu achei importante, essa necessidade do diálogo, né? Hoje em dia nós vemos aí muita dificuldade, mesmo entre pais e filhos, conversar sinceramente quais são as suas dificuldades, o que você imagina da vida, o que você está fazendo. Um dos problemas é essa comunicação pai-filho. Essa situação, principalmente da criança, quando ele vai chegando na adolescência, que é uma fase onde esse jovem está se conhecendo e ele já não é mais uma criancinha, ele já vê o mundo de uma forma diferente. É fundamental esse diálogo. Hoje em dia as famílias acho que se conversam mais no WhatsApp, nas redes sociais, do que propriamente uns com os outros. Necessidade de mantermos o diálogo, de sentar à mesa e conversar como é que foi o seu dia, quais pessoas se fecham dentro de si, não abrem para o diálogo, dispostos a conversar. Se nós um dia dissemos que era bom nos juntar, formarmos uma família, na verdade nós temos que abrir esse diálogo, poder falar de uma forma franca, tranquila. Quem sabe muitos dos problemas que estariam por vir deixam de ser eliminados, né? Em razão desse diálogo. Diante das experiências que vocês passaram, não é? Vocês, família, filhos, que o exercício
de manter esse equilíbrio no lar sempre se fará por essa prática que começa com os adultos. Se a criança ver os adultos sempre em discussão, querendo resolver da forma mais agressiva, um falar mais alto que o outro, essa criança, quando ela falar com um adulto, ela vai talvez gritar, fazer algo para chamar a atenção. A importância da convivência dentro de um ambiente onde tenha mais pessoas. Nós estamos falando de lar, mas tem muitas crianças que estão em casas onde vivem com mais pessoas, com outras crianças que vieram de outras famílias, não é? Que são os orfanatos ou creches, que passam a vida delas dentro deste ambiente. Se também não construir nesses ambientes mais diálogo, esta tranquilidade de se relacionar um com o outro, será muito difícil essa criança, quando sair para a vida, para a escola, aceitar o coleguinha. Jesus, ele colocou como lei. Para nós é algo assim que a gente precisa ler o Evangelho, conversar. E por que ele falou disso? De sermos brandos, pacíficos. Uma das formas de nós encontrarmos a paz, não gerarmos conflitos, guerra, é se nós formos mais tranquilos. A passividade, a brandura começa em nós, começa em mim. Então o Evangelho, ele vem mostrar que os capítulos que nós precisamos estudar e que vai passando, não é? A cada semana, então a cada vez que você abre o Evangelho, que nós possamos ser esses bem-aventurados, que nós possamos ser convidados por Jesus a construirmos uma morada melhor para nós. O planeta Terra nos acolhe para a nossa evolução. Então nós estamos aqui aprendendo a forma como nós conduzimos a nossa vida, o nosso comportamento, nosso emocional, nos dará o equilíbrio de sermos essas pessoas da bem-aventurança, né? De receber esse convite de Jesus, de continuar nessa caminhada do bem. Ô Josi, você sabe que é interessante isso que você comentou. Jesus falou de uma forma tão simples, tão tranquila, tão suave, que muitas vezes é difícil até para nós entendermos. Mas ele falou que bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Olha que interessante. Herdar a terra significa que esse nosso planeta, ele é um planeta ótimo, ele é bom, ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Então ele fala que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Às vezes nós estamos numa determinada situação e reclamamos da nossa situação, da nossa dificuldade. É fundamental nós entendermos que essa situação que às vezes nós estamos passando, ela é transitória. Nós é que precisamos pensar, refletir e modificar a nossa ação. Nós precisamos olhar a natureza, né? A natureza aí está passando, todos nós sabemos, por uma série de dificuldade em razão da ação do próprio homem em si. Uma ação um pouco predatória, mas nós precisamos estar atentos a tudo isso. É lógico, nós não vamos sair aí contra tudo isso, mas nós temos que vibrar, trabalhar, mas sempre buscando o lado do bem. Toda vez que nós trabalhamos no lado do bem, isso fortalece as nossas ações, mesmo que elas não apareçam. Mas nós estamos trabalhando no bem. E nós precisamos cuidar dessa nossa casa, assim como nós cuidamos da nossa casa, que é o nosso ambiente onde nós gostamos de estar juntos com os nossos familiares, com as pessoas com quem vivemos. Então nós precisamos aprender a cuidar também do nosso planeta, né? E o nosso planeta é o nosso vizinho, é o nosso colega de trabalho, tudo isso é o nosso planeta. Quería agregar también de que aparte de el pasaje de las bienaventuranzas, donde dice ser mansos y pacíficos, Jesús también hace referencia a la mansedumbre cuando dice aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender. Es un proceso que nosotros estamos, que es de aprendizaje.
y el aprendizaje se da a través de la práctica y del ejercicio. Empezaría en el hogar, con las personas que amamos, con la esposa, con los hijos, con los padres, hermanos, ¿verdad? Allí es donde tenemos que practicar y donde está nuestro mayor desafío, porque si recordamos en un pasaje en el Evangelio según el Espiritismo, un capítulo que se llama Honrar Padre y Madre, y allí aborda Allan Kardec los lazos de familia y el parentesco corporal y espiritual. En el vínculo familiar nos encontramos espíritus afines y también aquellos con quienes tenemos desajustes, y allí es donde se torna el desafío realmente de que nosotros, conscientes y lúcidos por los conocimientos que nos da la doctrina espírita, podamos ejercitar, ¿verdad?, la paciencia, el perdón que citamos anteriormente, la tolerancia, ser solidarios, el compañerismo, ¿verdad? Como decía la Madre Teresa de Calcuta, invertir, ¿verdad?, nuestra afectividad, nuestro tiempo, nuestra paciencia, para buscar pulir las aristas. Todos los desafíos, por más difíciles que parezcan, son pruebas, ¿verdad?, que las leyes divinas de Dios nos colocan a nosotros para promovernos espiritualmente, si cumplimos o hacemos correctamente lo que corresponde o lo que es correcto. Tudo é aprendizado, não é, Milciades? Exatamente, com prática. Às vezes vem um aprendizado, parece que a gente não vai conseguir, não é? Tempo é nosso aliado, Josi, verdade? E aí essa paciência para que as coisas vão se resolvendo, mas a gente tem que ter muita paciência, porque às vezes, né, outro dia nós fizemos um programa que às vezes os desafios, não só o desafio de enfrentar uma situação que eu tenho que ir a algum lugar, resolver um problema ou conversar com alguém, mas são situações onde há um pouco de dor e sofrimento em nós. Exatamente. Josi, quería agregar un comentario, una experiencia mía en un programa, ¿verdad? Ser pacífico es una actitud activa también. O sea, trabajar en favor del bien, de la paz, ¿verdad? Que yo comenté que cuando mis hijos eran más pequeños, nos hacíamos el estudio del Evangelio todos los días a 9 da noche, porque ellos van a la escuela, ven televisión todos los días, tienen tiempo para jugar con sus amigos, porque no tienen tiempo para las cosas espirituales que son permanentes en nos. Entonces nos implementamos el estudio, media hora inicialmente, teníamos un solo libro, compramos para los 6, cada uno con su libro, se tornó mucho más ameno el estudio, y desde pequeños, entonces para ellos no era una obligación, sino era parte de su vida, era parte de sus hábitos, así como comer, como escovar los dientes, como arrumar la cama, como arrumar los útiles escolares, ¿verdad? Es parte de nuestra vida el estudio del Evangelio todos los días. Precisa ser compartilhado mesmo, a palavra, né, que a Valquíria usou no começo. Precisa compartilhar com as pessoas, porque é possível fazermos, é possível ter um horário em que nós possamos nos encontrar dentro deste lar, deste ambiente, e falarmos de Jesus. E outra coisa, Josi, então nossos conflitos, nossa sombra que ficam arquivados no inconsciente, se vão diluyendo em forma automática. No precisa exteriorizar los conflictos, sino que a práctica do bem, la acción digna no bem, va diluyendo en forma automática esos conflictos que podrían no futuro llevar a graves conflictos, problemas familiares, va ficando y va diluyendo por el camino. A mudança em nós é um exercício. Cada dia nós precisamos exercitar essa mudança. É certo, ninguém muda da noite para o dia, não há esse prodígio, não é? As pessoas não conseguem mudar da noite para o dia, mas desde que você
coloque na sua mente que você de fato quer se modificar, principalmente para o bem, um exercício diário que nós vamos fazendo. E dentro desse exercício é importante que a gente tenha aí uma vigilância constante dos nossos pensamentos. Será que eu realmente estou trabalhando para essa mudança? Então é importante também a gente nós vigiarmos os nossos pensamentos. E uma das formas de nós superarmos as dificuldades aí é através da oração, através da prece. Porque muitas vezes nós fazemos prece para pedir, mas nós precisamos aprender a fazer prece para pedir por nós mesmos, para que nós possamos ser diferentes. Às vezes nós pedimos para o Pai para resolver uma determinada situação, né? Rezamos para Deus, para Jesus, para resolver uma determinada situação. Mas nós precisamos aprender a fazer prece por nós mesmos, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos ser tolerantes, para que nós aprendamos a ser pacientes, saibamos desenvolver o perdão, não é isso? A indulgência, que muitas vezes nós não fazemos preces para nós mesmos. É importante, então, tirar um dia, que seja 1 minutinho, 2 minutinhos, e fazer uma prece quando sair de casa, para que o nosso dia seja diferente, para que as nossas ações, a nossa convivência em família seja diferente. Então é fundamental esse exercício, exercitar. Isso que o Mercedes falou é importante, né? E além desse exercício, a exemplificação, né? Como você também comentou lá, né, Josi? O exemplo de pai para filho, né? Isso que eu gostei aí desse nosso diálogo. A prece, ela nos aproxima de Deus, né? E quando nós elevamos o pensamento a Ele, nós já estamos buscando fortalecimento, amparo e sustentação. Em tudo isso é fundamental a família, né? A família que nos dá o amparo, a sustentação. E de que maneira nós podemos conviver com essas pessoas, que nós sabemos que não é fácil conviver com as pessoas. E mais, como o Walter colocou, ninguém muda da noite para o dia. E também nós não conseguimos mudar o outro, né? Nós só conseguimos mudar a nós mesmos. Então, a família é esse esteio, é essa base que nós encontramos. E como trabalhar essa base familiar? É exatamente quando nós nos aproximamos de Deus. E eu achei muito bacana, Milcíades, parabéns pelo o trabalho que você faz em relação a aproximar os seus filhos de Deus. Porque você até comprou um livro para cada um, para que cada um faça a sua leitura, para que cada um faça a sua compreensão de uma forma melhor, né? E isso é muito importante, porque nós sabemos que nós temos a sustentação de Deus, o amparo. Uns chamam de anjo guardião, outros chamam de anjo da guarda, mentor, espírito amigo, espírito superior, não importa. Todos esses mensageiros estão conosco para nos amparar, para nos auxiliar. Assim como Jesus disse, eu estarei contigo todos os dias, até o fim dos tempos. Então veja, se nós temos o amparo espiritual para nos ajudar, por que não utilizarmos desse amparo? E nós nos ligamos a este amparo através da prece. Por isso é importante, não tem importância que seja 10 minutos, que seja 15, que seja 30. O importante é nós pararmos um pouquinho, um tempinho e nos ligarmos a Deus. E quando nós estamos junto aos nossos familiares, isso nos propicia essa harmonia, esse desenvolvimento todos os dias da paz dentro do lar. Mas se nós não conseguimos que nenhum dos nossos familiares participe conosco, não tem importância, porque nós estaremos dentro daquele lar, nos aproximando de Deus, e nós estaremos trazendo a paz e a harmonia para dentro do lar, à medida que nós levamos Jesus e Deus nesse evangelho que nós realizamos dentro da nossa casa. Então não importa que nós fisicamente estejamos sozinhos,
porque nós não estamos sozinhos um segundo sequer. Então, parabéns, Milcides. Que Deus abençoe mais e mais a sua família, o seu propósito de paz e harmonia com a sua família. E olha que interessante, né, Valquíria? A ciência, ela vem cada dia mostrando a importância dessa serenidade. E a prece traz essa serenidade, essa paz de espírito, esse pacífico. Cada dia mais a ciência vem provando que estar com o espírito tranquilo é muito melhor, inclusive, para a cura de doenças. Né? A ciência vem mostrando isso para nós. Então, essa questão da serenidade, da prece, às vezes as pessoas podem até pensar, mas isso não resolve sim. Né? Porque a própria ciência vem trabalhando essa condição de que aqueles que fazem meditação, que se colocam em prece, que buscam ter essa paz de consciência, de pensamento, eles estão muito mais propensos a determinada cura. Quando Jesus falou aí da importância de nós sermos mansos e pacíficos, é porque realmente é bom para nós. Isso é importante para a nossa vida e isso faz bem. Quando nós trabalhamos aqui, né, quando nós fazemos o programa, não é só a necessidade de modificar, mas é também abrir as nossas mentes e saber que isso é bom para nós. Isso vai fazer bem para todos nós. Essa necessidade de nós combatermos também a ansiedade, sermos mais pacíficos, como nos ensina o Mestre. Então isso também é importante, né? Essa serenidade, essa pacificidade. No Evangelho, no capítulo 9, fala: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Então eu vou ler um resumo aqui e nós vamos conversando um pouquinho. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus faz da doçura, da moderação, mansuetude, afabilidade e da paciência uma lei, para que nós possamos manter a concórdia, a união, a fraternidade. A caridade para com o próximo é a lei de todos nós. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. Segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, irá se tornar o mundo feliz. A mensagem de Jesus, diante dessas breves palavras: sermos bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O Evangelho nos convida a olhar para as virtudes, para os pensamentos positivos, o que nos faz bem, de uma forma benéfica, para que fortaleça o nosso positivo, o nosso melhor, e que os nossos defeitos, o homem egoísta, vaidoso, orgulhoso, possa se enfraquecer. Então, à medida em que nós alimentamos a brandura, a passividade, outras coisas que não são tão benéficas ficará mais fraca. Então, uma situação em que eu agia de tal maneira, desta vez eu consegui ser melhor. E isso acontece com a nossa maturidade, não é? Teremos a oportunidade, mais jovens, sermos seres humanos melhor. Nós estamos aqui aprendendo, né, evoluindo, e aí demora um pouquinho mais para aprender. Mas nunca é tarde. Sempre há uma chance. E o Evangelho é um despertar. Se nós despertarmos o quanto antes, o mundo será melhor ainda do que nós já estamos encontrando. Jesus convida, através do Evangelho, de nos fortalecermos nas virtudes. Como dice un aforismo, una vela encendida puede encender otras 1000 velas, pero 1000 velas apagadas no pueden encender una sola vela.
Y Jesús nos decía, sed la luz del mundo, brille vuestra luz. Entonces, no preocuparnos mucho con las dificultades de nuestro prójimo y esforzarnos porque brille por nuestros buenos pensamientos, nuestras buenas palabras, nuestras buenas acciones, nuestra luz. Como diría Gandhi también, somos ser nosotros el cambio que queremos ver en la sociedad. Entonces, el desafío de ser manso, pacífico, ¿verdad? Estuve leyendo en estos días algunos pensamientos y frases de Francisco de Asís, que mejor interpretó el Evangelio, y también con su mansedumbre, que hasta el punto que atraía a los animales, muy difícilmente se aproximan a los hombres. Ahí vemos la categoría espiritual que fue Francisco de Asís, y que él nos proponía que seamos un instrumento de la paz. Para cada uno de nosotros, que seamos instrumento de la paz. Y Francisco de Asís decía en este pequeño libro, esta frase decía: ¿qué utilidad trae al hombre? Ni de qué le sirve despreciarse a sí mismo, mortificar mucho su cuerpo con grandes ayunos, vigilias y disciplinas, si no puede sufrir una palabra injuriosa de su prójimo. Todos los esfuerzos que nosotros hagamos, si no podemos soportar pacientemente o pacíficamente una injuria o una contradicción, nos falta trabajar esa parte en nuestro mundo íntimo, a aprender a devolver bien por mal, ¿verdad? A orar por los que nos persiguen y calumnian, como hablamos de la oración también, a esforzarnos para que la caridad del cual nos hablaba Allan Kardec, conforme nos enseñan los espíritus, benevolencia para con todos, indulgencia con las imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas, más allá de que cuando sea necesario hagamos la caridad material, pero principalmente en nuestra convivencia, en el círculo doméstico, en el trabajo y en la sociedad, ¿verdad? La caridad moral también tener en cuenta y no desconsiderar. Pero aprovecho para despedirme de todos ustedes. Le agradezco una vez más la oportunidad allí, y a los oyentes también de nuestro programa. Deseo de mucha paz y felicidad. Oi, Milciades, foi prazer conhecê-lo, prazer conversar com você. Eu acredito que esse foi programa muito interessante e importante para que nós possamos aí refletir o que Jesus de fato, né, estava querendo nos dizer sobre essa importância de ser mansos e de sermos pacíficos. Porque é essa condição que vai mudar o mundo, que vai transformar esse planeta. Mas como é que nós vamos conseguir transformar esse planeta? É através do exercício diário. Um planeta onde as pessoas possam conviver bem umas com as outras, tratando bem os seus filhos, conversando com seus filhos, conversando com os vizinhos, com as pessoas, cada um entendendo principalmente a dificuldade um do outro, né? Aí entra o que a Josi comentou, a importância da caridade. Possamos fazer oração para o nosso vizinho, para o nosso colega de trabalho, porque muitas vezes ele vai, discute conosco, às vezes tem um problema conosco, mas às vezes é porque lá no lar dele ele tem uma grande dificuldade e nós não enxergamos o todo, né? Nós só enxergamos uma parcela da existência do outro. Só uma parcela, às vezes nós não sabemos o que vai no seu coração, o que vai no seu pensamento. Então que nós também possamos fazer uma oração para o outro, né? Para que ele possa, da mesma forma como nós queremos estar bem, para que ele também possa estar bem, porque para Jesus, para Deus, todos são importantes, né? Todos são fundamentais nessa existência. Agradecer aos ouvintes que tiveram aí a paciência de estar nos ouvindo, né, até esse momento. Todos nós juntos, né, possamos trabalhar para sermos mansos e para sermos pacíficos. Vamos nos despedindo. Josi, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez nós estarmos aqui realizando o programa.
Milcíades, foi com muita alegria que nós nos reencontramos. E agradecemos aos ouvintes, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, principalmente para que nós possamos ter o pensamento, como o Walter falou, nós queremos um mundo melhor. Que tal se nós ficarmos melhores para este mundo? E é através dos ensinamentos de Jesus que nós vamos conseguindo fazer essas mudanças dentro de nós. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um. Pela alegria deste conforto espiritual, para que nós possamos seguir a nossa vida de uma forma plena, em pensamentos, elevar os nossos pensamentos, que nós possamos tratar um ao outro como nós gostaríamos que fôssemos tratados, não é? De uma atenção, de um diálogo, então que isso possa acontecer entre as pessoas. Quando não estiver nessa sintonia, recorrer ao Evangelho, realizar uma oração, fazermos uma vibração e pedir a Jesus, aos nossos mentores, anjos da guarda, para que melhore o nosso pensamento, para que nos dê auxílio, para que a gente possa estar bem conosco, estar em paz, não é? Encontrar essa paz interna, porque é tão difícil quando nós estamos com a nossa mente em turbulências, não é? A gente não consegue raciocinar, não consegue resolver. Vamos nos envolver num pensamento melhor para contribuir para o mundo melhor. Conseguir sermos pacíficos, mais brandos e que realmente possamos realizar a nossa reforma íntima. Foi muito bom estar com vocês, queridos amigos, ouvintes, um programa que é um presente do universo para nós neste momento, desejando a vocês uma boa semana, gratidão pelas experiências, pelos aprendizados, que nós possamos vencer as nossas dificuldades e evoluir espiritualmente, também aqui na Terra, no plano físico, e possamos seguir numa vibração melhor, mais espiritualizada. Um grande abraço a todos, muita luz e espiritualidade.